Tudo bem, pessoal? Sou o professor Patielli, bem-vindo ao 3R Capacita. Nesse bloco, a gente vai falar sobre o novo orçamento de desempenho. Inicialmente, vamos às nossas questões de reflexão. Você entende que o novo orçamento de desempenho poderia ser um modelo para implementar o orçamento por resultados? Sua organização utiliza indicadores de que tipo? Eficácia, eficiência ou efetividade? Sua organização trabalha com metas quantitativas e qualitativas? Então, vamos lá. O novo orçamento de desempenho, você vai ver que ele tem alguns parâmetros que a gente vai explorar daqui a pouco. Mas o principal parâmetro dele, que norteia ele, é o seguinte: ao invés de focar em produtos, que são indicadores de eficácia e eficiência, a gente deve focar realmente em resultados, indicadores de efetividade. E aí, para deixar bem claro, geralmente os indicadores de efetividade não dependem apenas da instituição. Então, eu considero que eles são mais direcionadores. Por isso que muitas organizações não se sentem à vontade em trabalhar com indicadores de resultado, de efetividade. Por quê? Porque ela sabe que ela pode morrer de trabalhar, fazer tudo certo e não atingir o resultado. E aquilo vai gerar digamos assim, um desserviço, digamos assim, para algumas pessoas que não têm a maturidade de como trabalhar com indicadores. Quando, na verdade, os indicadores de efetividade, eles são apenas norteadores para você melhorar o seu resultado. Ainda que eles não entrem na gestão como para você avaliar uma organização, uma pessoa, mas eles são indicadores importantes para você ter como norte, que estão mais relacionados com a visão estratégica da unidade, mais do que, às vezes, com a sua própria missão da unidade, ou seja, é o que eu desejo ser. E os indicadores de efetividade, eles tendem a medir isso. Como eu dei nos blocos anteriores um exemplo, você quer medir o grau de sucesso dos alunos da sua escola, certo? Do seu município, que foram aprovados na universidade pública, né? No ensino superior. E pode ser que você tenha a melhor escola, tenha uma proporção de professores e alunos muito boa, e mesmo assim você não atinge o seu resultado. Se você colocar isso como indicador principal, pode ser que algumas pessoas enxerguem isso, que a sua gestão foi, na verdade, deficiente. Quando, na verdade, esses indicadores mostram que, mesmo que você não obtenha sucesso, tendo feito tudo que estava ao seu alcance, você deve procurar causas e aprimorar o seu processo de modo que você atinja aquele resultado no futuro, mesmo que você não o atinja no curto prazo, mas você deve atingir e quer atingir ele no médio ou longo prazo. Outra coisa, então, um novo orçamento de desempenho pode ser usado, os indicadores vai depender de eficácia, eficiência e efetividade, e metas, no plano federal a gente trabalha com metas quantitativas e qualitativas. Vamos lá. Quanto às últimas tendências em matéria de orçamento e avaliação de resultado, os estudos apontam que existe uma linha consistente comum de preocupação em melhorar o desempenho do governo, bem como de se injetar mais racionalidade. Então, primeira coisa, o novo orçamento de desempenho, ele veio para dar um tom mais racional nas decisões de governo, um tom mais racional. Próximo. Quanto à sua publicação em 1993, o GRPA, que é o novo orçamento de desempenho, estabeleceu alguns objetivos: desenvolver planos estratégicos com declaração de missão e orientados para resultados objetivos, preparar planos anuais de desempenho, elaborar relatórios que avaliassem as lacunas no cumprimento das metas de desempenho. Ainda no período de vigência do GPRA, houve tentativas em 1989 de que as agências governamentais correlacionassem suas medidas de desempenho com as requisições de orçamento. Ou seja, o novo orçamento de desempenho ele veio com a seguinte tentativa: você está me pedindo mais recurso, o Ministério está me pedindo mais recurso, como é que está o desempenho dele? Ou seja, o novo orçamento de desempenho ele resgata um pouco do orçamento base zero. Não com o intuito de cortar recurso, de reavaliar, mas com o intuito de, olha, você não está entregando o que você deveria entregar. Ou, antes de me pedir mais dinheiro, você está tendo um bom resultado no seu programa? Basicamente, essa é a pergunta. O novo orçamento de desempenho, ao invés de ter como principal medida de desempenho os produtos, os outputs, possui uma nova característica de objetivos de desempenho, os resultados, os outcomes. E ele é composto por 3 componentes básicos: a estrutura de programa, um sistema de mensuração de desempenho e um sistema de custos. Aqui está a estrutura principal do novo orçamento de desempenho. Estrutura de programa: quadro estratégico amplo, perspectiva plurianual. Apoio à tomada de decisão política e priorização. Assegurar a responsabilização, gestão orçamentária comprometida com o resultado, sistema de mensuração de desempenho, produtos versus resultados, processo de criação de indicadores, dimensão qualitativa, desempenho relacionados aos insumos. Sistema de determinação de custos, desmembrar o programa em atividades, identificar as unidades responsáveis
responsáveis, identificar os recursos e custos, segregar custos diretos e indiretos, consignar os custos diretos e indiretos nas atividades específicas, segundo metodologia previamente acordada. E aí vamos fazer aqui uma autocrítica. Será que no Brasil a gente tem alguma instituição hoje, seja no âmbito federal, estadual, municipal, que está plenamente vivendo o novo orçamento de desempenho? Plenamente não, mas temos algumas iniciativas. Por exemplo, ter um desenho de programa bom. Eu considero que o PPA federal de 2012 a 2015, certo? Depois veio 2016 a 2019, o próximo é 2020 a 2023. Esses PPAs, eles já estão com estrutura muito boa. Onde é que alguns PPAs desses no âmbito federal, eles podem ser aperfeiçoados? Trabalhar melhor a dimensão qualitativa. Resultados qualitativos mais objetivos. Porque se você tem resultados mais objetivos, você realmente consegue medir o desempenho do PPA. Lógico que, às vezes, você precisa de algo norteador. Esse algo norteador, eu recomendo que fique nas diretrizes, mas que ele não entre como metas quantitativas ou qualitativas. Segundo ponto, que já foi dito aqui, construção de indicadores. Um indicador, e não é o foco aqui desse curso, extrapolar indicadores, até porque existem cursos aqui no 3R Capacita sobre indicadores, certo? Esses indicadores, eles devem ter o quê? Por exemplo, a fórmula, deve ter, porque a fórmula ajuda como você vai garantir a verificabilidade por parte do órgão de controle interno, externo, por parte da alta administração ou por parte do cidadão. Você precisa ter metas que você deve alcançar com indicadores, você deve ter o seu marco zero, você deve ter a polaridade, ou seja, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, você tem que deixar isso claro, ou seja, você tem que ter uma ficha de indicadores. Lembrando que esses indicadores, essa ficha deve ser construída com o aval da alta administração. Então, é importante ter indicadores, você não vai abandonar os indicadores de eficácia e eficiência, mas você deve priorizar os indicadores de efetividade. E, por fim, isso aí também já vem acontecendo na administração pública. E, por fim, tanto o item 1 quanto o item 2. Agora, o item 3, custos. Foi implementado no âmbito do governo federal o sistema de custos, porém, ainda está se trabalhando em metodologias para você separar custos diretos e indiretos, para você apropriar os custos, de maneira que você tenha a seguinte coisa que você ainda não tem hoje na administração pública. Quanto custa aquela atividade? Ou seja, uma auditoria, um trabalho de auditoria envolvendo 3 servidores. Quanto custa para a administração pública? Considerando toda a equipe de toda a fase de planejamento, execução e relatoria. Para você ter um hospital funcionando, para você ter um setor de UTI, unidade de tratamento intensivo, quanto custa aquela UTI para o setor público, naquele hospital público? Então, você precisa trabalhar com custos. Lógico que atividades que você tem um paralelo no setor privado, como, por exemplo, hospitais e escolas, você consegue fazer isso mais rápido. Mas existem atividades que só ocorrem no setor público. Essas atividades, você precisa de metodologias alternativas para medir esse resultado. Lembrando que essas metodologias alternativas para medir a qualidade do gasto, a gente vai ver nos blocos seguintes. Ok? Então, pessoal, esse era o meu recado, certo? Sobre o novo orçamento de desempenho. Pontos mais importantes, os 3 componentes principais, que é a estrutura do programa, sistema de desempenho e sistema de custos. Lembrando que plenamente nenhuma organização no setor público, nível União, Estados e municípios, adota plenamente, mas é algo que pode ser perseguido. E lembrando que o novo orçamento de desempenho, ele vem numa tendência de dar maior racionalidade para a administração pública. Fiquem com Deus e até a próxima.